Obrigado, irmãos, por poder estar aqui. Eu agradeço a Deus realmente por participar e estar junto com vocês. Estou certo que vai ser um ano de muitas lutas e de enormes vitórias da parte de Jesus para com as nossas vidas. O livro de Romanos diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu entendo que a única maneira que um ser humano tem de obter a sua salvação é ouvindo a palavra de Deus. Deus fez e deixou o Evangelho como única ferramenta e meio que uma pessoa pode ter os seus olhos abertos com relação aos mistérios que há em Cristo Jesus. Eu estou falando isso, não vou pregar sobre isso, mas porque quando nós estamos reunidos, como hoje nós estamos aqui, algumas pessoas já conhecem o Evangelho e o Evangelho continua banhando você. Toda vez que você ouve o Evangelho, você continua sendo purificado por Ele, lavado por Ele, renovado por Ele, fortalecido por Ele. E aqueles que não conhecem o Evangelho têm uma grande oportunidade de ter a sua fé ativada pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero que você saiba, você que está aqui essa noite e não conhece Jesus, que a Bíblia ela relata de que quando alguém conhece a Cristo, é como se uma pessoa encontrasse num terreno um enorme número de barras de ouro, as maiores riquezas que há em ouro. Então eu sei que nós podemos reunir os homens, os atletas, os empresários mais poderosos do mundo. E essas riquezas, com perdão da palavra, se tornarão lixo perto da riqueza que nós encontramos em Cristo Jesus. E que o Espírito Santo possa nos ajudar a compreendermos aquilo que Ele quer falar conosco nessa noite. Eu quero trazer uma palavra, e eu coloquei um tema nessa palavra, nessa reflexão, que é quebrando o retrovisor. Eu espero que você, no finalzinho, você consiga entender, vai ser fácil para você entender, por que eu dei esse tema, quebrando o retrovisor. Eu quero ler uma passagem que está no livro de Filipenses, capítulo 3, do versículo 12 ao 16, e essa carta, ela foi escrita por Paulo, e ele escreve a esses irmãos da cidade de Filipos. E a tônica dessa carta é alegria. Embora Paulo estivesse numa prisão, solitário, a tônica dessa carta aqui, o que predomina no conteúdo dessa carta é a alegria do Senhor. E ele escreve, é uma das cartas mais pessoais de Paulo, porque na maioria das cartas ele começa, olha, eu, apóstolo de Cristo, eu, Paulo, escolhido direto por Jesus. E ele começa por Filipe, porque foi uma igreja que ele foi lá, ele começou aquele trabalho. Numa das suas viagens missionárias, ele esteve nessa cidade de Filipe. E ele começa, então, quando ele escreve essa carta, a gente percebe um coração muito mais paterno de Paulo, muito mais próximo. É como se ele estivesse dando conselhos para amigos. E a parte que eu quero ler, Paulo ele enfatiza no primeiro capítulo dessa carta, falando da supremacia de Cristo, da grandeza de Cristo, da glória que há em Cristo Jesus. E depois ele fala da importância, no segundo capítulo, de como é importante nós estarmos em Cristo Jesus. E aí nesse terceiro capítulo nós vamos meditar, fazer uma breve meditação em parte da biografia de Paulo. Ele fala um pouquinho dele mesmo, ele fala um pouquinho acerca da sua vida, ele fala um pouquinho acerca da sua experiência, e ele fala um pouquinho daquilo que ele almeja no seu futuro. Então, eu quero ler esse trecho, e nós vamos trabalhar um pouquinho na vida de Paulo. Paulo, ele deixa bem claro nessa passagem aqui, que a nossa vida, ela é feita de 3 fases ou 3 momentos, passado, presente e futuro. E Paulo usa uma linguagem, uma figura de linguagem aqui que fala sobre esportes. Paulo me parece ser um homem que era muito conectado com as coisas da vida. Ele não foi uma pessoa fechada no seu mundo, hoje diríamos o teu mundo gospel, Ele é uma pessoa conectada, ele entendia de culturas, ele conversava com o mundo lá fora. Então ele usa uma figura de linguagem, você vai perceber que ele fala sobre atletismo.
E não só aqui nessa carta, ele fala em outras cartas, como aos Coríntios e Efésios, ele fala sobre corrida, sobre luta. Então ele traz uma figura de linguagem, por quê? Porque Filipos era uma cidade que ela foi colonizada por gregos. E a gente sabe, você sabe, se você não sabe, vai saber agora, que as Olimpíadas ela tem origem lá na Grécia, numa cidade chamada Olímpia, onde eles juntaram a religião com o esporte. Porque tudo que eles faziam era para um deus chamado Zeus. Mas as Olimpíadas começaram ali. Então Paulo sabia que ali, quando ele usasse essa figura de linguagem, eles compreenderiam bem o que ele estava querendo dizer nas questões espirituais. Então eu quero ler com você alguns versículos para nós trabalharmos um pouquinho, alguns pontos aqui, daquilo que Paulo dá como encorajamento para essa igreja. Paulo, você vai perceber que ele encoraja as pessoas e ele instrui as pessoas a terem desenvolvimento espiritual, a crescerem espiritualmente, a terem progresso espiritual. O reino de Deus é um reino de progresso, e a nossa vida espiritual, ela deve ser uma vida que tenha progresso espiritual. Deus não inseriu e não nos selou com o seu Espírito Santo e não nos deu a graça da salvação para que nós ficássemos parados espiritualmente. E Paulo entendia muito bem isso. E eu gostaria muito, tenho orado para que o Espírito Santo nos desperte a não sermos pessoas. Paulo, você vai perceber que ele era inconformado com a situação que ele estava. E eu queria que você só prestasse atenção, porque eu não vou falar de qualquer pessoa. Vou falar do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo era um homem que tinha 2 nacionalidades. Apóstolo Paulo era um homem que foi instruído aos pés dos melhores líderes religiosos que tinham, sacerdotes da época. Apóstolo Paulo, das 21 epístolas que tem na Bíblia, ele escreveu 13 delas. Apóstolo Paulo, das doutrinas que a igreja hoje é fundamentada na sua fé, grande parte dela é através da teologia que ele deixou para nós do Espírito Santo. Então não vamos falar de qualquer pessoa, não que nós somos qualquer pessoa, mas Paulo, depois de Jesus, provavelmente foi o homem que mais influenciou a igreja e esse mundo através da sua teologia. Um homem que fez 3 viagens missionárias e abriu igrejas em inúmeros lugares, um apóstolo assim, o maior de todos os apóstolos. Eu posso dizer isso com certeza, naquilo que diz respeito à sua biografia. Então nós não vamos falar sobre qualquer homem, eu quero só dizer isso para você, porque existem algumas coisas importantes que Paulo fala da vida dele aqui. Não estamos falando de qualquer ministro, estamos falando de um ministro que tem tudo isso no seu currículo. Mas ele mesmo disse que tudo aquilo que ele tinha, quando ele conheceu Jesus, e aí a Bíblia mesmo fala essa expressão, ele considerava como um esterco. Só para você ter uma ideia do que foi a obra de Jesus na vida de Paulo. E eu queria meditar um pouquinho com você nesses versículos 12, 13, 14, 15 e 16 de Filipenses. E ele começa dizendo: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo Jesus. Ou algumas traduções, a minha, por exemplo, fala: pelo que fui alcançado por Cristo Jesus. E ele continua: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Este último versículo eu quero ler aqui na minha tradução, que diz assim: todavia andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Quero trabalhar um pouquinho nessas declarações de Paulo, e o que me parece é que quando ele começa, Paulo ele tinha um problema nessa igreja, e era um problema de que era uma igreja que ela foi
implantada num lugar onde tinha uma cultura grega, uma colonização grega, e os gregos tinham uma mania de grandeza. De fato, os gregos eles influenciaram muito na filosofia, existe um QI lá, uma intelectualidade assim muito apreciada, mas eles se julgavam perfeitos. Eles se julgavam pessoas que não precisavam mais, chegaram num nível na sua vida, chegaram no estágio da sua vida que para eles esse era o conceito de perfeição humana, uma pessoa que não tem mais o que aprender, que uma pessoa que já assim não precisa mais ser corrigida, não precisa de um conselho, e havia exatamente esse tipo de mentalidade dentro da igreja, que estava dentro da igreja também. Então Paulo começa a trabalhar esse conceito de perfeição. Ele fala, olha, não que eu já tenha alcançado a perfeição. Eu estou falando isso porque no versículo 15, dá-se a entender que Paulo está se contradizendo. Ele fala, não que eu já tenha alcançado a perfeição. Mas no versículo 15 ele fala, todos pois que somos perfeitos. Então nós podemos olhar e falar, mas o que Paulo está querendo dizer? Primeiro ele fala, eu não alcancei a perfeição. Agora ele afirma, todos nós que somos perfeitos. Então, no primeiro conceito ali de perfeição, ele está falando dessa perfeição. Eu não alcancei a perfeição que vocês conhecem. Mas, naquilo que diz respeito ao meu alvo, que é ser parecido com Cristo, eu tenho maturidade na fé. Não é a perfeição de uma pessoa que não erra, é maturidade na fé. Ele fala, nós que alcançamos uma maturidade na fé. Aí ele começa a falar algumas coisas ali. Mas essa primeira declaração de Paulo, me parece que ele, não só me parece assim, mas eu olho para ele e falo assim, que tem um sinal de humildade. Fala, olha, eu não que eu já o tenha alcançado, ou que eu seja perfeito. Não, e eu estou falando, lembra que eu falei de Paulo, quem é Paulo? Ele diz, olha, eu não sou perfeito. Ele mesmo cita em alguns outros momentos, em outra carta, ele fala assim, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo. Apesar de ter todo esse currículo, Paulo também tinha essa consciência das suas virtudes, mas ele tinha consciência das suas fraquezas também. E sabe, para mim o conceito de humildade, o melhor conceito de humildade é você ter consciência das suas fraquezas e das suas virtudes. Humildade não tem a ver com pobreza, não tem a ver com ficar quieto, humildade não tem a ver com abaixar a cabeça, humildade não tem a ver com isso, porque o próprio Paulo falou assim, você deve considerar as pessoas, se você tem que servir as pessoas, e você tem que considerar o seu irmão superior a si mesmo. O que ele quis dizer é que você tem que honrar as pessoas, ser gentil com as pessoas, reconhecer, mas ele não fala para nós ficarmos aquém das pessoas. Não existe uma instrução na Bíblia, fique aquém, fique bem paradinho, fique quietinho, todo mundo é bom mesmo, você não sabe fazer muitas coisas. Nutra esse sentimento de que você não pode fazer muita coisa, de que você não tem tanta esperteza, que você não tem tanta capacidade. Não é isso. Existe uma humildade real. Ele fala assim, eu não tenho alcançado, porque eu reconheço quem eu sou. Eu reconheço de onde Jesus me tirou. Eu reconheço quem eu era. Então ele dá essa declaração de humildade. Uma das coisas que eu me preocupo muito comigo, irmãos, porque sabe de uma coisa que eu aprendi na palavra de Deus? O que vai derrubar um crente não são as tribulações. O que derruba um homem de Deus, uma mulher de Deus, não são as lutas. Quantos de nós temos promessa que nas lutas nós somos mais que vencedores? Então as lutas não vão nos derrubar. Mas tem uma coisa que a Bíblia fala assim, que o homem, ele é provado pelos louvores que ele recebe. As lutas podem não nos derrubar, mas o orgulho pode nos fazer cair. Porque na luta Deus está ali e Ele te levanta, mas no orgulho a Bíblia fala que Ele te abate. Ele abate você. E eu começo a aprender com o Paulo aqui, quando ele começa a falar assim, não que eu já tenha alcançado, eu não sou um homem perfeito, eu sei de onde eu vim, eu sei de onde Jesus me tirou. Isso é um perigo, irmão, a super espiritualidade. Às vezes eu fico olhando alguns homens que têm programas de televisão, às vezes eu vejo algumas pessoas pregarem, e sabe qual é o sentimento que eu tenho? Que eu nunca vou conseguir ser igual àquela pessoa, que ele é uma pessoa quase que intocável, ele é uma pessoa que ele é invencível, ele é incaível. Incaível é só Jesus e o time dos santos, irmãos. Estou brincando.
Mas algumas pessoas que eles criam uma imagem de que você olha e fala assim, é impossível. Ele cria quase que uma presunção espiritual, que você já teve essa sensação de que você ouve a pessoa e fala assim, dá até raiva de ouvir esse cara. Porque tudo que ele faz, eu nunca vou conseguir fazer. E eu olho para Paulo, e ele se coloca no mesmo nível das pessoas. Ele fala assim, porque depois ele fala, andemos naquilo que já alcançamos. Ele se coloca junto, ele fala, eu estou junto com vocês. Ele não cria uma capa de super espiritualidade ou de um homem intocável. E nós temos que cuidar com isso. A primeira lição que eu tenho aqui é que Paulo, ele começa falando humildemente da sua vida e da sua trajetória com Jesus. Eu tenho uma história que eu li num livro de um missionário que ele esteve na África por muitos anos. E ele passou as maiores privações no campo missionário. Privações de todos os tipos, né? E aí ele foi crescendo, foi ficando conhecido. E ele foi convidado para fazer parte de uma igreja na Europa. E ele aceitou. Às vezes os anos vão passando, né? E o ministério vai ampliando. E ele aceitou. E aí uma igreja, né, pomposa, uma igreja lotada. E quando ele pregava tinha um tapetão vermelho assim, no livro descrevia, e ele entrava, pregava, e quando ele descia, as pessoas começavam a bater nas costas dele, você é o cara, você, e você, e você, e você, e aquilo começou a ficar um pouco, e um dia um irmão chegou para ele, depois que ele pregou, e ele mesmo relata no livro que aquela pessoa falou para ele assim, cuidado, porque se os leões da África não te derrubou, o tapete vermelho da Europa pode derrubar você. E ele disse que a partir daquele dia, toda vez que ele ia pregar, ele colocou um propósito, ele tirava as sandálias dele para pisar naquele tapete, porque ele queria lembrar de onde ele veio. Irmãos, é uma coisa tão sorrateira, e eu gosto tanto de ver Paulo fazendo isso, abrindo e não sendo um super-homem, e reconhecendo que nós não somos nada, porque eu morei com índio, eu morei em regiões ribeirinhas, eu morei em lugares que eu não tinha nada para comer, eu passava 48 horas sem comer, sem ter uma água nem limpa, dizer, qualquer tipo de água quase para beber, onde eu passei uma ceia de Natal que eu tinha que comer um olho de peixe, foi a minha refeição à noite. E sabe de uma coisa, irmãos, por que eu falo isso? Porque é muito fácil uma fumaça e uma luz nos derrubar, é muito fácil, e Deus tem misericórdia de mim e de você, para que uma luz bonitinha, um refletor não nos derrube. Eu sempre quero lembrar daquilo que eu já passei, de onde eu já fui, e quero sempre ter isso. Olha, eu não me julgo perfeito. Mas ele continua falando, eu não me julgo perfeito, eu não sou um super espiritual. Mas, ele continua falando, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado. Ele fala, mas eu prossigo. E como ele está falando aqui de uma questão, de uma linguagem dos jogos, então ele está falando da carreira, porque ele fala de carreira o tempo todo nas cartas dele. Então a pessoa quando corria, ela tinha um lugar que ela tinha que chegar, ela tinha uma faixa, você já viu corrida, né? Então tem uma faixa e todo mundo corre, o primeiro que passa naquela faixa ali, ele ganha, ele abre o caminho para os outros lugares. Ele fala, tem uma coisa, eu não sou perfeito, não me julgo ter alcançado a perfeição, da maneira como vocês acham, mas eu prossigo. Eu estou na minha carreira, eu continuo, porque tem um lugar onde eu quero chegar, tem uma faixa onde eu quero chegar. E agora ele está falando espiritualmente, lembra que eu falei quando ele fala assim, eu não sou perfeito, porque qual que é o nosso alvo, irmãos? O nosso alvo é sermos parecidos com Jesus, é chegarmos à estatura de varão perfeito, e Paulo está falando disso, a perfeição está em nós sermos parecidos com Jesus, e essa perfeição ela só vai se concretizar um dia que o nosso corpo for glorificado como o dele, um dia quando o pecado for totalmente retirado de nós, e nós vamos voltar à nossa origem de homem, de ser humano perfeito. Ele fala, mas enquanto isso não está acontecendo, eu prossigo, eu quero crescer, eu quero avançar. Mas tem um segredo aqui, irmãos. Ele fala assim, olha, eu prossigo para conquistar aquilo pelo qual eu fui conquistado. Eu estive pensando um pouco nisso, e faz tempo que eu presto atenção nisso, irmãos. E nós precisamos ter cuidado com as igrejas, com aquilo que nós pregamos muitas vezes. Você sabe que
Eu dou uma olhadinha para o evangelho no Brasil, assim, estou falando do nosso contexto, né? As pessoas, elas começam a vir na igreja, elas participam de uma reunião, e às vezes a primeira coisa que ela aprende, olha, você vai conquistar, você nasceu para conquistar, então levanta a sua mão agora, e você começa a dizer tudo aquilo que você quer conquistar. Mas Paulo fala assim, olha, eu só conquisto, porque aconteceu algo antes de eu conquistar, eu fui conquistado por Jesus. Então as pessoas não estão na igreja para conquistarem apenas. Primeiro, o evangelho chega até nós para conquistar o nosso coração. Antes de nós conquistarmos qualquer coisa, antes de Paulo conquistar qualquer coisa, ele foi conquistado por Jesus. Paulo era um homem que, na sua juventude já, ele fazia parte de uma liderança que perseguia aqueles que eram discípulos de Jesus. E a Bíblia fala que numa dessas viagens que Paulo estava fazendo, de repente uma luz brilhou e ele caiu em terra, ou estava num camelo, ou num cavalo, ou estava andando, não importa no que ele estava, mas ele caiu em terra, e naquele momento, ele começa a ter uma experiência com Jesus, e ele passa mais de 10 anos, na sua vida ali, ele passa no anonimato. Paulo não foi um homem que, porque ele tinha muito conhecimento, que ele tinha sabia das leis de Deus, ele se converteu e começou a fazer um monte de coisa. Ele foi conquistado, a luz veio, brilhou no seu olho, e ele ficou, a luz de Cristo veio, brilhou nele, e ele passou alguns anos, mais de 10 anos, sendo trabalhado pelo Espírito Santo, para depois nós começarmos a conhecer a vida de Paulo ministerial. Então, antes de você conquistar alguma coisa, antes de nós queremos conquistar alguma coisa, nós precisamos ser conquistados, o nosso coração precisa ser completamente dele, a nossa vida precisa estar completamente na mão dele. Eu não estou falando de perfeição, você está entendendo? Estou falando, eu tenho que ser perfeito. Não, conquistado é dizer, eu me rendo a ti, Jesus. Ser conquistado por Jesus é dizer, seguir a Jesus é para os fracos. Eu cheguei a essa conclusão, você pode até não concordar comigo, mas seguir a Jesus é para os fracos, porque os fortes acham que eles podem qualquer coisa nesse mundo. Sabe por que eu sigo Jesus? Porque um dia eu reconheci que eu não posso fazer absolutamente nada. Então seguir Jesus é para os fracos, porque na fraqueza daqueles que seguem Jesus, eles encontram força para caminhar na fé. É na fraqueza nossa diante de uma situação que o Espírito nos fortalece. É quando reconhecemos, somos totalmente conquistados por Jesus, é que Ele pode fazer alguma coisa por nós. Jesus nunca fará nada por você até que você se renda completamente, até que você se dê por vencido. Um ser humano nunca vai ter nada de Deus se ele não se der por vencido. Um dia eu me dei por vencido, eu falei, eu não consigo mais sair das drogas, eu não consigo mais sair da vida de moralidade, eu não consigo mais deixar de desonrar meus pais com o tipo de vida que eu levo. Eu falei assim, eu estou vencido, eu estou fraco. E aí então foi a maneira como o Espírito Santo pôde fazer algo na minha vida. Quando Ele conquistou meu coração, então Ele começou a me preparar para que eu pudesse conquistar algumas coisas nessa vida. Mas antes de nós sairmos conquistando, nós precisamos ser conquistados por Jesus. O nosso coração precisa ter tocado. Paulo teve uma conversão verdadeira. Igreja não é um lugar apenas de inclusão de pessoas, é de inclusão de pessoas que são separadas para andarem com Deus. É um amor que inclui as pessoas, aceitando-as exatamente como elas são, mas é um amor tão poderoso que separa essas pessoas para terem uma vida de santidade. Paulo agora fala, eu tenho um alvo, o meu alvo é Cristo, mas sabe qual era o alvo de Paulo antes? Era matar os discípulos de Jesus, era consentir na morte dos discípulos. O projeto de vida dele era esse. A Bíblia fala que ele era como um touro feroz atrás das pessoas. Você imagina esse homem louco, andando em casas, invadindo casas, pegando famílias, levando para o tribunal, depondo contra elas e declarando uma sentença de morte contra essas pessoas. Essa era a carreira que Paulo tinha. E agora ele fala, não, aquela carreira, olha, eu não sou perfeito, vou deixar tudo aquilo para trás, eu tenho uma carreira nova, e a carreira que Deus propôs para mim, e eu quero andar nela até alcançar o prêmio, que é a coroa da vida eterna. Não era perfeito,
mas ele prosseguia para o alvo. Agora ele continua dizendo ali no versículo 3: quanto a mim, irmãos, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu quero parar um pouquinho aqui, porque o retrovisor tem a ver com esse versículo. Porque Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu fiquei pensando, irmãos, se Paulo fosse basear a sua vida pelo seu passado, eu fiquei imaginando ele comprando um divã e ele contratando um psiquiatra para todo dia ele ter que conversar com esse cara. Porque o que ele fez de besteira na vida, ele presenciava, testemunhava a morte, ele ordenava a morte de pessoas. Imagina esse camarada vivendo na sua vida com um passado assombroso desse. Eu fiquei imaginando assim, se Davi levasse a sua vida de acordo com o passado que ele teve. Um homem também que mandou assassinar, um homem que adulterou. Precisaria também de um psicólogo diariamente. Falou, Deus, manda alguém aqui que eu preciso todo dia ficar falando, olha, se Moisés, que mansamente matou um homem também, porque disse que Moisés é o homem mais manso da terra, né? Ele foi capaz de matar um homem, você imagina ele bem devagarinho assim? Mansamente, matando o egípcio. Eu fiquei imaginando esses homens, se eles baseassem a sua vida nas experiências anteriores que eles tiveram, eles não sairiam do lugar, irmãos. É por isso que Paulo fala, eu me esqueci, mas não é eu esquecer assim, você não vai ter uma amnésia, não, eu vou fazer um pensamento positivo agora, em nome de Jesus, eu não fiz nada daquilo, não. Você vai dizer, eu fiz aquilo, mas me purifica com o teu sangue, Jesus, me lava com o teu sangue. E a Bíblia fala que quando nós fazemos isso, quando nós confessamos aquilo que pecamos, não importa quando e a época, fala assim, que Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado, e fala que Ele lança o nosso pecado no mar do esquecimento. Nós é que ficamos lembrando do nosso pecado. Você sabe de uma coisa, de uma história também verdadeira, de um estudante de teologia, seminarista, estava lá no seminário e tal, e aí tinha pessoas de diversas denominações, né? E aí ele tinha lá um dos seminaristas lá, que ele tinha na igreja dele a irmãzinha do reteté, da revelação e tal, né? E todo mundo sabia da fama daquela mulher, que ela orava e ela tinha aquele dom da ciência lá. E aí esse camarada era bem cético, né? E aí ele foi para esse jovem que era dessa igreja e falou assim, faz o seguinte, vamos fazer um teste com a irmã da sua igreja lá. Pergunta para ela, qual foi o pecado que eu cometi quando eu tinha 18 anos de idade? Aí ele falou, vou lá falar com ela. Ele foi falar com a irmã falou, me dá um tempo que eu vou orar. Pediu um tempo para orar, e depois, quando ele retornou lá na aula, ele falou, e daí, perguntou para a sua profeta lá, qual foi o pecado que eu cometi com 18 anos? Ele falou assim, ela orou, e Deus respondeu? Respondeu. E o que Deus falou para ela? Ele falou que não se lembrava mais. Porque o cara tinha confessado o pecado, mas ele mesmo sentia-se condenado pelo passado dele. Tem até um filme, né? Eu não lembro se eu assisti, mas é um filme que diz, o meu passado me condena. Eu não assisti esse filme, mas deve ter muito a ver com isso aqui. Mas o fato é, irmãos, que a palavra de Deus, ela nos instrui a lançarmos as coisas que para trás ficam. E sabe, eu vou dizer uma coisa que é bem verdade, porque isso é um perigo na minha vida, e eu vejo muita gente andando nisso. As pessoas não saem do lugar, são paralisadas, porque elas ainda costumam olhar para trás, tanto para coisas boas como para coisas ruins.
Uma pessoa não sai do lugar quando ela acha que ela já conquistou tudo. Paulo fala assim, olha, eu não sou perfeito, eu já fiz um monte de coisa, mas tudo que eu fiz ainda é pouco, porque Deus me deu graça, força, ânimo para fazer mais ainda. Então eu vou esquecer o que eu fiz ontem já é passado. A célula que você liderou ontem é um passado, o ministério que você liderou ontem é um passado, aquilo que você fez para servir Jesus ontem é um passado, hoje é um presente, e você tem a oportunidade de continuar servindo a Deus, mesmo que sejam coisas boas. Paulo, no final da vida dele, lá em 2 Timóteo 4,7, ele fala, usa a figura de linguagem, combati o bom combate. E existia uma modalidade lá nas Olimpíadas que era o pugilato, que os homens tinham que lutar com um punho, colocavam um couro na mão, e ele está falando ali para as pessoas entenderem, eu combati, eu lutei o bom combate, eu completei a carreira, eu corri, eu estou chegando na linha de chegada aqui, eu estou chegando na faixa, e eu guardei a minha fé. Mas o fato é, queridos, que ele está lá, está numa cadeia. Ele está numa cadeia, Paulo escrevendo isso. Ele poderia falar assim, mas olha Deus, fiz tanta coisa no passado, agora eu estou nessa situação. Quantas vezes, irmãos, nós ficamos achando que nós podemos, tem alguns pregadores que falam, coloca Deus na parede, e você tem, porque você tem o direito. E Paulo podia estar naquela cadeia dizendo, Deus, eu já preguei, eu já plantei igreja, fiz tantas coisas, agora eu estou nessa cadeia aqui, o que foi que eu fiz, Deus? Não, ele não faz isso, ele pega sozinho naquele lugar, com algemas, eu não sei como, preso, solitário, ele pega uma carta, escreve uma carta dizendo, alegrai-vos no Senhor, e outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor, prossigam para o alvo, cresçam, desenvolvam a sua fé. É isso que ele está falando. Não é uma pessoa não conformada, insatisfeita, no bom sentido, eu quero mais. Jesus me deu graça para alcançar mais, Jesus me deu o Espírito Santo para alcançar mais, Jesus me deu força para eu fazer mais, Jesus me deu dom para eu edificar mais. Prossigo para o alvo, eu não fico olhando para trás, porque toda vez que nós olhamos para trás, nós paralisamos. A história mais clássica é da mulher de Ló, onde Deus tira Ló de Sodoma, pega a família de Ló e fala, olha, eu vou tirar vocês de Sodoma, mas eu vou dar uma direção só, não olhem para trás. E quando eles estão saindo da cidade, a mulher de Ló olha para trás e ela se transforma numa estátua de sal. Ela ficou paralisada, ela não pôde prosseguir. Entre muitas coisas que falam acerca disso, mas uma coisa me parece bem claro. Existia alguma coisa naquela cidade que chamava a atenção da mulher de Ló. Existe alguma coisa naquela cidade que ela considerava importante para ela, mas não era importante para Deus. Existe uma coisa naquela cidade que ela queria e chamava a atenção dela de tal forma que ela não conseguiu obedecer a Deus. Esse é um perigo, irmãos. Nós estamos andando no meio do povo de Deus, nós estamos juntos, unidos na fé. Mas se você dentro do seu coração, você ainda olha para trás e tem prazer em algumas coisas ainda, você tem saudade de algumas coisas ainda, você vive fantasias na sua mente ainda de um passado, seja numa noitada, seja na imoralidade, seja na mentira, seja no que for, você está aqui, mas o coração está lá no passado. É a mesma coisa de dizer, Deus tirou o povo do Egito, mas o Egito não saiu do coração daquele povo. Não adianta você vir para a igreja apenas, o mundo tem que sair do seu coração. A palavra de Deus tem que limpar você de tal forma que você diga, o mundo não tem nada de bom para mim, o mundo não tem nada, e de fato não tem, irmãos, o mundo não tem nada de bom, o mundo é uma miséria, o mundo é uma miséria de imoralidade, de violência, de pessoas que estão perdidas, depressivas, querendo se suicidar, o mundo está perdido, o mundo não tem nada para mim e para você, o nosso passado foi apagado. Deus propõe uma vida nova para mim e para você. Mas se no seu coração você ainda tem esses desejos, então essa é uma noite bem propícia para você dizer, Deus, eu quero romper com o meu passado, eu quero romper com as minhas frustrações,
Porque eu presenciei frustrações familiares e hoje tudo que eu vejo na minha família parece que é igual. Eu não sei, eu não consigo ter iniciativa. E nós vivemos presos a alguns comportamentos que nós presenciamos no passado. E parece que a nossa vida de presente não sai do lugar. E Deus é um Deus de avanço, essa é que é a verdade. Conhece aquela frase também que Deus fala: diga ao povo de Israel que marche. Eles têm que andar, eles têm que caminhar. Certa vez Josué também, quando teve aquele pecado de Acã, Josué foi e ficou um dia clamando a Deus, ficou outro dia se santificando, ele colocou as roupas de pano de saco e ficou lá. No terceiro dia, eu fico imaginando Deus chegando para ele e fala assim: Josué, ele fala para Josué, levanta, pega esse exército e marche. Eu já ouvi o teu clamor, você já se arrependeu, eu já ouvi que você está arrependido, eu vi que você é um homem sério, que você zela para as coisas de Deus, mas não fique uma semana, um mês, um ano aí ajoelhado, não. Levanta e vai fazer o que eu mandei você fazer. Porque Deus é um Deus que avança. A Bíblia fala que o reino de Deus, ele é tomado à força. É aqueles que caminham, aqueles que avançam. Não é uma força humana, não é uma força intelectual, não é uma força que vem de nós. É o rio de vida que está em nós. É uma capacitação sobrenatural de nós pregarmos o Evangelho e vermos milagres. É uma capacitação sobrenatural de nós passarmos por momentos difíceis, mas Ele dizer: continua caminhando pela tua fé. Porque aquela mulher olhou para trás, ela ficou paralisada. Nós temos uma grande tendência de olharmos para trás. Mas o presente, irmãos, o presente é onde você pode definir o teu futuro. O presente é o lugar que você pode tomar decisões familiares, acadêmicas, profissionais, ministeriais. O presente é o lugar onde você pode ver Deus te mostrar um futuro de esperança. Não o passado. Seja bom ou ruim, o teu passado passou. Nunca volta mais. E você não precisa ir lá também com saudade dele. Rompa com o seu passado. Por isso que o tema é: quebre o retrovisor. Porque nós somos crentes assim, nós temos a mania de estar andando e Deus está conduzindo a gente, e de vez em quando a gente olha no retrovisor: ai, que saudade. Ai, que saudade daquela vida que eu tinha. Ai, mas aquilo era tão bom. É porque no nosso coração precisa ser conquistado ainda por Jesus. Se nós temos esse sentimento, eu não vim aqui para te condenar, vim aqui para dizer: tome um banho do Evangelho e deixa Deus te mostrar que na vida com Deus tem coisa muito melhor do que aquilo que você experimentou no seu passado. Muito melhor. A Bíblia relata a história de uma mulher que ela viveu 18 anos encurvada. E ela chega até Jesus. E a Bíblia relata que ela viveu 18 anos. Alguma coisa aconteceu na vida dessa mulher 18 anos atrás, que ela vivia encurvada, que ela não conseguia olhar para o alto, que ela vivia como se fosse alguém mendigando, alguém sofrendo. Sabe quando o Papai Noel está com aquele sacão bem pesado assim? Tem aquela imagem do Papai Noel que ele pega um sacão e fica assim. Às vezes nós somos crentes meio Papai Noel, pega um sacão cheio de coisa, a gente fica assim encurvado, assim, ó. Parece que a vida está uma coisa. E Jesus pega aquela mulher lá, depois de 18 anos, Ele toca naquela mulher, e aquela mulher experimenta a liberdade de andar feito gente. Naquele momento Deus quebra as cadeias que aprisionavam, que encurvavam aquela mulher. Naquele momento aquela mulher experimentou uma liberdade verdadeira que só Jesus pode dar. Essa é uma noite que você pode quebrar o seu retrovisor, que você pode romper com coisas do seu passado, porque eles nos assombram, nos atormentam, ele nos paralisa, ele nos tira o sono. À medida que confessamos as coisas, Deus vai apagando, Deus vai purificando, e Deus vai dando um novo caminho para nós. É possível em Cristo Jesus. Paulo foi conquistado por Cristo. Paulo não deixou o seu passado influenciar o seu presente e nem comprometer o seu futuro.
Certa vez Jesus também estava lá, chamando algumas pessoas para o discipulado, e ele chama um jovem para o discipulado, e ele fala assim: Jesus, deixa eu dar um abraço na minha mãe primeiro, eu vou te seguir. E Jesus fala para ele assim: aquele que lança a mão no arado, não pode olhar para trás. Aquele que colocou a mão numa tarefa, no reino de Deus, ele fala: não olhe para trás. Porque arado era uma peça lá, um objeto lá, que se a pessoa se distraísse, ela comprometeria o seu trabalho. Então ele fala: você pega o seu arado e olhe para frente. A Bíblia sempre está nos instruindo a olharmos para frente, e não olharmos para trás. Porque ela fala que nós não somos daquele que recuam para a perdição. Nós somos aqueles que avançam para a salvação, ao qual nós somos alcançados em Cristo Jesus. E ele continua falando ali: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este mesmo sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Isso aqui eu acho tremendo, irmãos. O que Paulo está querendo dizer é: eu estou passando para vocês um ensinamento, eu estou passando para vocês uma instrução do Evangelho, e eu peço que todos vocês andem juntos nesse valor que eu estou passando, andem juntos nessa pegada, nessa carreira que vocês têm que estar. Caso alguém não tenha entendido, ele fala, Deus vai esclarecer para você, Deus vai iluminar os teus olhos, e você um dia vai poder experimentar isso. Então havia pessoas maduras, e havia pessoas que estavam começando, havia pessoas talvez que nem eram batizadas, pessoas que estavam ali. Ele falou assim: não se preocupe, no tempo certo Deus vai esclarecer para você, Ele vai instruir você, porque a nossa vida de progresso, ela é de tempo em tempo. Alguns estão lá maduros na fé, como ele fala, nós que somos perfeitos, nós que alcançamos maturidades, andemos nisso. Mas aqueles que não alcançaram ainda, Deus vai ajudar vocês, Deus vai dar graça para vocês. Então, irmãos, no reino de Deus nós andamos juntos. Uma coisa que eu acho tremenda aqui é quando ele chega no versículo 16 e fala assim: todavia andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Irmãos, tem muita gente que vive pedindo para Deus trazer novas revelações para ele. Eu não tenho problema nenhum com relação a isso, porque todos nós queremos conhecer mais de Deus. Mas o que Paulo fala aqui, aquilo que já foi revelado, ande nele. Porque você pede novas revelações, mas não anda nem naquelas que você já tem. Você pede novas coisas da parte de Deus, mas os fundamentos da fé você não anda. Ele fala, anda segundo aquilo que você já sabe. Se você já sabe que o Espírito Santo te separou para te santificar, então ande de forma santa. Se você sabe que você deve amar o seu próximo, então ame o seu próximo. Se você sabe que você deve perdoar o seu irmão, então perdoe o seu irmão. Você não precisa de outras revelações e deixar essas de trás. Ande segundo aquilo que Deus já deu a você. Porque não adianta queremos tantas revelações e não andarmos nem naquilo que é o básico, que nós não conseguimos andar. Se Deus fala, lute pela sua família, eu quero uma nova revelação. Primeiro lute pela sua família, porque Ele já revelou que ela é preciosa para você. Ele já revelou que você tem que orar por ela, que você tem que amá-la, que você tem que se doar por ela. Então ande segundo aquilo que você já tem de revelação da parte de Deus. Queira mais, mas ande já naquilo que foi revelado a você. Seja você lendo a Bíblia, seja você ouvindo uma pregação, seja o Espírito Santo ter falado algo para você. Queira alcançar coisas novas, mas ande naquilo que Deus já deu para você. Firme a sua fé naquilo que Deus já deu para você. Faça aquilo que Deus já falou para você fazer. Tome as decisões que Deus já falou para você ter. Ame as pessoas, perdoe quem Deus falou para você perdoar. Honre a quem Deus disse que é para você honrar. Ande segundo aquilo que você já aprendeu, e Deus vai te dar novas revelações, através do seu Espírito Santo e da sua palavra. Eu queria, se você puder projetar para mim, eu não combinei com você lá atrás.
minha irmã, jovem irmã. Mas puder projetar Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Tem alguém na projeção? Aqui eu não estou conseguindo enxergar direito. Beleza. O problema são os óculos, irmãos. Hebreus 12, do 1 ao 12. Eu quero terminar essa meditação lendo aquilo que está em Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência. Você pode deixar aí, tá bom? Antes de passar para o 2. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha que no capítulo 11, existe uma lista de heróis da fé, juízes, sacerdotes, profetas. Existe uma ênfase em pessoas que foram usadas por Deus, que fizeram muito no reino de Deus. E aí, provavelmente Paulo escreveu isso, mas não posso afirmar. Ele começa: portanto, nós também, que temos a graça de Deus, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, ou seja, eles do passado que foram usados por Deus, de alguma forma ele diz que são testemunhas daquilo que nós fazemos hoje. Deixemos todo o embaraço. Propõe no seu coração deixar aquilo que tem amarrado você, aquilo que tem amarrado a sua vida espiritual, tem amarrado a sua vida familiar, tem amarrado a sua vida ministerial, embaraço, fofoquinha, mágoa, qualquer coisa, e fala assim: deixa o embaraço, deixa aquilo que embaraço. É uma coisa horrível, né? Já teve pressa de fazer alguma coisa, e na hora que você está com pressa, você vai fazer algo, sei lá, um tênis, uma coisa, e está tudo embaraçado, e quanto mais você está com pressa, mais vai embaraçando. É uma coisa que não sai do lugar, você fica nervoso. Embaraço é uma coisa horrível, e Paulo fala assim: deixa o embaraço. Se tem alguma coisa na sua vida, no seu passado que te embaraça, deixe o embaraço. E o pecado que de tão perto nos rodeia, o pecado que está aí, em todo momento nos assediando, tentando nos conduzir ao erro, porque é o espírito de erro que opera no mundo, e é o espírito de erro que vai tentar levar e enganar aqueles que são escolhidos de Deus. Fala: cuidado com o embaraço, cuidado com o pecado que está pertinho de você, mais ou menos como aconteceu com Caim. Antes de Caim matar Abel, Deus fala com Caim, fala: toma cuidado, porque o pecado está na porta do seu coração. O pecado está bem pertinho de você, Caim. Deus alerta ele, e mesmo assim ele foi e assassinou o seu irmão. Mas Deus deixou claro: o pecado está à porta. Ele não entrou ainda, mas ele está à porta. O pecado que tão de perto nos rodeia. Hoje é dia de nós deixarmos isso, irmãos, de nós irmos para a cruz de Cristo, dizer: eu não quero mais esse embaraço, eu não quero mais esse pecado, eu não quero viver mais preso numa condenação do passado, eu não quero ver minha família parada mais, eu não quero ver a minha vida estagnada. Pessoas que sonharam com o ministério, experimentaram o ministério, desfrutaram de tantas experiências onde Deus te usou, e hoje você se encontra parado. Eu digo: irmão, deixa esse embaraço de lado, não procura responsáveis por isso, apenas deixa de lado, apenas lance para trás, deixa que Jesus te purifique, te perdoe, te renove, e prossiga para o alvo, meu irmão. Prossiga para o alvo. O nosso alvo é chegar um dia, estar ao lado de Jesus. Esse era o alvo de Paulo. O alvo dele era: um dia eu quero abraçar o meu Jesus, um dia eu quero olhar nos olhos dele, um dia eu quero morar com ele. Esse é o nosso alvo. Aquele que tão amorosamente se deu por nós. Esse é o prêmio.
Porque os atletas, depois que eles ganhavam alguma coisa, eles tinham que ir até o pódio, onde tinha juízes. Eles eram colocados num lugar alto. E por isso Paulo fala: eu vou correr para o prêmio que me aguarda. Um dia eu vou ser colocado no pódio também. Não porque eu tive mérito, mas porque a graça de Deus me envolveu. E eu prossegui para o alvo, pelo que eu fui alcançado um dia. Ele queria dizer: eu quero estar naquele pódio. No pódio onde todos que amam a Cristo vão estar. A Bíblia diz que as nações, todas as nações estarão desfilando e glorificando a Deus e cantando aleluia. Aquele dia vai ser o dia onde nós teremos o nosso prêmio. Jesus estará conosco na plenitude da sua glória. Nós teremos um corpo glorificado. O mundo não tem nada para mim e para você, meu irmão. E ele continua falando: olha, tão pecado que tão perto nos odeia, corramos com paciência. Seja paciente, mas seja perseverante na carreira que nos está proposta. Ele usa a mesma linguagem, a carreira. Tem várias pessoas correndo. Tem aqui 2 faixas. E ele diz: não saia da sua faixa, não vá para a faixa da direita nem da esquerda, porque um atleta não pode fazer isso. Corra na carreira, corra com paciência, vai no trotezinho que você consegue, mas corra, 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 corra na carreira que nos foi proposta por Jesus. Aí ele continua no versículo 2, por favor: olhando para Jesus. Nós só conseguimos prosseguir, irmãos, quando os nossos olhos estão fitos em Cristo Jesus. A Bíblia fala que os olhos de Jesus é como olhos de fogo, que consome o nosso pecado, mas também aquele olho de fogo que nós podemos olhar para Ele e nós conseguimos sentir o aquecer daqueles olhos por causa do amor que Ele tem por nós. Fala: olhe para Ele. Olhe para Ele, porque Ele vai te purificar, mas o amor dEle vai aquecer você também, porque Ele é o consumador da sua fé. Foi Ele que te deu a fé. Ele é que te deu e Ele é o consumador. Ele te deu e Ele vai preservá-la até o fim, até o dia que nós vamos estar lá recebendo aquela coroa, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olharmos para Jesus é olharmos para a cruz, onde nós encontramos o perdão dos nossos pecados. É olhar de forma espiritual para o trono de Deus e dizer: a Bíblia diz que eu já estou assentado com Ele. Por enquanto é uma posição espiritual, mas um dia eu vou estar assentado exatamente ao lado do meu Jesus. Se você puder ficar em pé, meu irmão. Nós vamos ter um tempo para nós adorarmos a Jesus. Se você puder fechar os seus olhos. Deus não está procurando pessoas perfeitas aqui essa noite, irmãos. Não. Mas Ele está procurando pessoas interessadas em prosseguir para o alvo. E eu queria que você pensasse um pouquinho. Eles vão começar a entoar uma canção. Continue deixando o Espírito Santo falar com você, irmãos. Hoje eu creio que Deus quer romper com o passado de muitas pessoas aqui, quebrar grilhões e cadeias, tirar aquilo que te faz andar curvado. Deus nos chamou para a liberdade. Nem o passado, nem o presente, nem o futuro pode nos prender. A única prisão que nós temos que ter, queridos, é sermos aprisionados em Cristo Jesus. A minha liberdade é ser um prisioneiro por amor a Cristo Jesus. O Espírito nos chamou a essa liberdade. O Espírito Santo nos chamou a sermos livres. A Bíblia fala que onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade.
Se você sente liberdade no seu coração, você vai poder adorar a Jesus e agradecer. Mas se você desejar esta noite orar junto conosco, a Bíblia fala: andemos naquilo que nós alcançamos. Ninguém anda sozinho e ninguém alcança sozinho. Paulo sempre se inclui. Irmãos, você não está sozinho, irmão, irmã. Nós estamos juntos com você e nós queremos que você tenha progresso na sua vida espiritual. Nós desejamos que você desenvolva a sua fé. Nós desejamos que você rompa na sua vida. E se o Espírito Santo convencer você disso, você poderá vir aqui até aqui à frente, e nós queremos ter um tempo de oração com você. Queremos ter um tempo de intercessão, para que Deus possa liberar da liberdade do Espírito aqui em nosso meio.